Olá, bem-vindo à aula de hoje. Eu sou o professor Gabriel Barbieri. Nessa aula falarei sobre pórticos isostáticos. Pórticos isostáticos, também conhecidos como quadros isostáticos, são estruturas formadas por uma associação de pilares e vigas. Devido à disposição dos elementos de barra que compõem esse tipo de estrutura e devido às cargas externas que são impostas sobre ela, os esforços internos que podem surgir nesses tipos de sistema são cargas cortantes, momentos fletores e cargas axiais em pórticos planos, e cargas cortantes, momentos fletores, cargas axiais e momentos de torção para pórticos espaciais. Uma análise estrutural correta de pórticos exige que todos esses esforços sejam determinados para cada uma das seções transversais do sistema. Para expressar a variação desses esforços internos, é conveniente representá-los em forma de diagramas. Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre pórticos isostáticos. É um outro tipo de estrutura que iremos analisar mecanicamente. Bom, na nossa aula nós vamos definir o que são pórticos, vamos falar um pouco sobre a classificação desses elementos quanto ao equilíbrio estático e também a classificação desse tipo de elemento com relação à disposição dos elementos de barra na estrutura. E vamos fazer uma série de exercícios analisando as cargas internas que são desenvolvidas em pórticos planos fundamentais. O que são pórticos? Pórtico ou quadro é uma estrutura constituída de elemento de barra, pode ser reto ou curvo, e cujas forças externas são desenvolvidas no mesmo plano da estrutura. E nesse caso nós chamamos o pórtico de pórtico plano, ou em uma direção espacial qualquer, e os elementos também podem estar dispostos ao longo dessas três direções, ao longo desses três eixos x, y, z, e nesse caso nós chamamos de pórticos espaciais. Se nós estamos considerando pórtico plano e todas as forças e momentos que são desenvolvidas nessa estrutura são desenvolvidas ao longo desse mesmo plano do pórtico, as cargas internas que podem ser desenvolvidas são apenas três: as forças cortantes, as cargas axiais e os momentos fletores. E é o que podemos ver numa seção feita nesse pórtico plano do lado esquerdo da nossa figura. Já no lado direito nós temos um pórtico espacial, e como ele pode estar disposto ao longo das três dimensões, e as cargas também podem ser desenvolvidas ao longo desses três eixos, nós temos o surgimento ou o possível surgimento de todas as cargas internas possíveis. Então nós temos duas forças cortantes, dois momentos fletores, uma carga axial e um momento de torção, e gerando essa torção no elemento. Então a análise de pórticos espaciais envolve uma análise muito mais detalhada do que pórticos planos, uma vez que pórticos planos apresentam uma quantidade bem inferior de cargas internas que são desenvolvidas nos elementos. Aqui temos uma ilustração de um pórtico plano, e esse tipo de estrutura é muito utilizado na engenharia, uma vez que é uma associação, trata-se basicamente de uma associação de pilares e vigas, então por isso que são utilizados em muitos prédios e estruturas na engenharia civil. E os pórticos espaciais, ou os quadros espaciais, que são utilizados também em grandes construções. Bom, vamos aprender a classificar os pórticos com relação ao equilíbrio estático desse tipo de estrutura. Lembrando que uma estrutura isostática é uma estrutura que apresenta as restrições de movimento iguais às quantidades de equações disponíveis para nós, para que a gente possa determinar essas forças nos apoios que restringem esses movimentos. Se nós estamos analisando esse pórtico que estamos vendo, nós temos dois apoios do tipo pino e dois apoios do tipo rolete. Cada apoio do tipo pino apresenta duas componentes de reação e do rolete uma. Então, nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 forças desconhecidas. Se nós fôssemos simplesmente aplicar as nossas equações de equilíbrio estático para sistemas coplanares de força,
nós sabemos que temos apenas 3 equações disponíveis. Então, no primeiro momento, nós podemos achar que trata-se de uma estrutura hiperestática, que eu não consigo determinar essas reações nos apoios, uma vez que são 6 reações e apenas 3 equações. E aí nós temos que lembrar o que são estruturas rotuladas, o que são essas rótulas internas que aparecem nos pontos B, E e D desse pórtico plano. Quando eu tenho essas rótulas ao longo dos elementos da estrutura, eu tenho a transmissão de forças, mas eu não tenho a transmissão de momento. Então, o momento interno nesses pontos da estrutura são vetores nulos. Dessa maneira, nós temos mais 3 equações de compatibilidade, ou 3 equações que podem ser utilizadas para a determinação das reações desconhecidas. Se nós temos momento nulo nesses 3 pontos específicos, somando com as 3 condições de equilíbrio estático, somatório de forças em x, somatório de forças em y e somatório de momento em um ponto qualquer da estrutura devem ser iguais a zero, nós temos 6 equações e 6 cargas desconhecidas. Então trata-se na verdade de um pórtico isostático, ou estaticamente determinado, né? E quando nós temos a quantidade de reações superior à quantidade de equações disponíveis. Então, se nós estamos analisando esse pórtico, nós temos 3 equações de equilíbrio estático disponíveis, somatório de forças em x e y, somatório de momento, e nós temos apenas uma rótula interna no ponto B. Então, ao todo, são 4 equações disponíveis para que a gente possa determinar essas forças desconhecidas. Mas nós temos 2 apoios do tipo pino e 2 apoios do tipo rolete, que totalizam 6 forças desconhecidas. Então nós temos 4 equações para 6 forças desconhecidas. Nós temos um sistema ou uma estrutura hiperestática. Nós não conseguimos determinar apenas com essas equações todas essas forças desconhecidas. Seriam necessários alguns outros métodos para que a gente pudesse determinar essas forças. E nós temos também os pórticos hipostáticos. Os pórticos hipostáticos é quando nós temos uma quantidade de equações superior à quantidade de forças desconhecidas, que é o caso 1 dessa figura. Então nós sabemos que nós temos aqui 2 apoios do tipo pino e 2 rótulas na nossa estrutura, lá naquela barra superior. Então nós temos 4 cargas desconhecidas e nós temos 3 equações de equilíbrio estático e mais 2 equações de momento nulo nessas rótulas internas. Então nós temos 5 equações e 4 cargas desconhecidas. Nós temos uma estrutura ou um pórtico hipostático. E existe ainda um outro caso onde o pórtico pode ser hipostático mesmo que as equações sejam iguais ou a quantidade de equações seja o mesmo que a quantidade de forças desconhecidas, que é esse caso do pórtico da direita. No pórtico da direita, nós temos as 3 equações de equilíbrio estático para sistemas coplanares, somatório de forças em x e y, somatório de momento, e nós temos 3 forças desconhecidas. Mas o que acontece se nós estivermos fazendo, por exemplo, análise de somatório de momento com relação ao ponto A? Embora nós tenhamos essas 3 forças, essas restrições ao movimento da estrutura não foram colocadas de maneira adequada. Esses apoios não foram colocados nos pontos adequados dessa estrutura. Se nós fizermos somatório de momento com relação ao ponto a força R1 e R2 das reações desse apoio são colineares ao ponto, então não geram momento, e a força R3 também passa no ponto A. Então não existe nenhuma dessas forças de reação dos apoios que balanceiam. E por fim, existem também os pórticos hipostáticos. O que são pórticos hipostáticos? É quando a quantidade de equações é superior à quantidade de forças desconhecidas. Então, no caso 1, nós temos 2 apoios do tipo pino, o que acarreta para nós 4 reações ou 4 cargas desconhecidas da estrutura, essas cargas de reação dos apoios, e nós temos as 3 equações de equilíbrio estático disponíveis, somatório de força em x e y, somatório de momento, mais as 2 rótulas internas, somatório de momento desses pontos específicos da estrutura devem ser iguais a zero. Então, ao todo, nós temos 5 equações e 4 cargas desconhecidas
gerando então uma estrutura hipostática. Agora, se a gente analisar essa estrutura da direita, a estrutura 2, nós temos exatamente 3 reações de apoio desconhecidas e 3 equações disponíveis, as equações de equilíbrio estático para sistemas coplanares. Mas então por que esse pórtico é considerado um pórtico hipostático? Se nós fizermos somatório de momento com relação ao ponto A dessa estrutura, o que acontece? Nós temos todas as 3 reações de apoio têm a linha de ação passando ou interceptando esse ponto A. Então não existe nenhuma carga que é capaz de balancear o momento gerado pela força P. Nada vai equilibrar o momento gerado pela força P. Então o somatório de momento em A, na verdade, não é igual a zero. Então por isso nós temos um pórtico hipostático. Como está mostrado na linha tracejada, ele pode rotacionar em torno desses pontos onde estão colocados os apoios da estrutura e nada é capaz de impedir esse tipo de movimento. Então nós temos uma restrição inadequada. Esses apoios deveriam ser colocados em outros pontos da estrutura que não sejam esses dois da maneira combinada como nós estamos vendo, ok? Bom, agora vamos fazer a análise ou vamos entender como é feita a análise em pórticos planos fundamentais. O que são pórticos planos fundamentais? Na verdade, a gente chama de pórtico plano fundamental esses pórticos de acordo com a disposição dos elementos na estrutura. Então nós temos pórticos biapoiados, normalmente apoiados por um pino e por um rolete, pórtico engastado e livre, engastado em uma extremidade e tem a outra extremidade livre, um pórtico triarticulado, quando nós temos a presença então de uma rótula interna na estrutura, e nós temos um pórtico biapoiado com articulação e tirante ou escora. Tirante ou escora é um elemento intermediário, que nós já vamos ver como funciona, que recebe sua nomenclatura de acordo com o sentido da força que é desenvolvida nesse elemento, né? Então, se está sob tração ou se está sob compressão. Sob tração nós chamamos de tirante, sob compressão de escora. E aqui nós vemos a ilustração dos pórticos planos fundamentais. Então nós temos um pórtico biapoiado, um apoio do tipo pino, então 2 reações de apoio do apoio da esquerda e apenas uma reação no apoio da direita, indicando para nós que é na verdade um apoio do tipo rolete ou balancinho. Um pórtico engastado livre tem as 3 reações de apoio no ponto do engaste e a outra extremidade é livre. Um pórtico triarticulado, e nós podemos ver ali no número 3 que nós temos essa rótula na estrutura, então o momento nesse ponto deve ser igual a zero. É uma equação de compatibilidade, tornando possível a resolução desse problema, né? Na verdade, trata-se de uma estrutura isostática, embora apresente 4 reações de apoio desconhecidas. E, por fim, o pórtico biapoiado com articulação e tirante. Então, quais são as incógnitas desse sistema? São as 3 reações de apoio, do pino e do rolete, e a carga axial que é desenvolvida nesse elemento intermediário, que é chamado de tirante ou escora, né? Então esse elemento, pela presença das rótulas ali em 2 e 5, nós podemos ver que é um elemento que vai desenvolver apenas cargas axiais. Não existem cargas transversais que são impostas nesse elemento central, e por isso então ele recebe esse nome. E para que a gente consiga determinar essa carga axial e as 3 reações de apoio desconhecidas, é necessário então mais uma equação, e essa equação vem lá de cima da articulação do sistema, né? Então por isso é um pórtico biapoiado com articulação, para que a gente tenha mais uma equação, momento lá naquele ponto 4, naquela rótula em 4 deve ser igual a zero, e assim a gente consegue determinar todos os parâmetros desconhecidos dessa estrutura, ok? Agora nós vamos fazer análise em cada um desses pórticos, para que a gente possa então entender como que são feitas as análises em pórticos planos fundamentais. Depois, a análise em pórticos planos compostos, ela é feita da mesma maneira que para os pórticos planos fundamentais, apenas somando os resultados que são obtidos nesse tipo de análise, né? Princípio da superposição para sistemas que são solicitados em regime linear elástico. Bom, então nós temos esse pórtico biapoiado,
ele é apoiado por um pino em A, então eu tenho uma reação vertical e uma reação horizontal nesse apoio, e por um rolete lá em B. Então nesse ponto nós temos apenas uma reação vertical de apoio. E temos uma série de cargas externas, P1, P2, P3 e P4, que estão atuando ao longo da estrutura. Quando a gente faz a análise de um pórtico, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é justamente traçar ou determinar os esforços internos que surgem nesse elemento de barra ao longo de toda a estrutura. Então, para a seção transversal obtida em qualquer ponto, de A a B, de B a C e de C a D, ao longo de toda a extensão. Lembrando que pórticos planos podem ter cargas normais ou cargas axiais, forças cortantes e momentos fletores ou flexão. Como que nós vamos determinar ao longo de toda a estrutura cada uma dessas cargas internas? Nós vamos fazer uma subestruturação dessa estrutura, ou dividir essa estrutura em elementos retos, elementos que não apresentam ângulos, e aí a gente pode analisar cada um desses elementos como se fossem vigas, e a gente já sabe fazer a análise de vigas, e a gente traça então os diagramas de força cortante, momento fletor e carga axial para cada uma dessas vigas equivalentes, vamos chamar assim, que compõem esse pórtico. A gente não pode esquecer, quando a gente faz essa divisão da estrutura, de colocar as cargas que aparecem nos nós, que aparecem então nas quinas dos elementos. Então, reparando aqui nesse primeiro elemento da vertical, o elemento de A a B, nós temos a força vertical e a força horizontal da reação do apoio, nós temos a força externa P1, e aí nós não podemos esquecer de introduzir, onde a gente fez o corte, onde a gente fez a separação da estrutura, um momento, uma força horizontal e uma força vertical. E eles são calculados de maneira que cada um desses elementos que foi separado da estrutura original esteja em equilíbrio estático, Então, é assim que a gente vai fazer a divisão desses elementos para que a gente possa então traçar os diagramas de forças dos esforços internos em cada um desses pórticos. Vamos resolver um exercício para colocar esses princípios em prática. Então nós temos esse pórtico biapoiado, ele tem um apoio do tipo rolete do lado esquerdo, na extremidade da esquerda, e do tipo pino na extremidade da direita. Então existem três forças desconhecidas, V1, V4 e H4. São as nossas forças externas desconhecidas que devem ser determinadas para que a gente possa traçar os diagramas de esforços internos. Então a primeira etapa da análise dos pórticos sempre é determinar essas forças externas que são desconhecidas. E nesse caso a gente pode determinar simplesmente aplicando as nossas equações de equilíbrio estático diretamente. Então nós podemos, por exemplo, fazer um somatório de momento no ponto 4, ou no apoio do tipo pino, e a gente já obtém diretamente o valor de V1. Depois a gente faz um somatório de forças na vertical para determinar o V4 e somatório de forças na horizontal para determinar H4, ok? Vamos fazer isso. Então, somatório de forças na horizontal. Existe apenas uma força concentrada externa atuando ao longo dessa direção, de 12, voltando aqui, toneladas força. Então, 12 menos H4, a reação no apoio da extremidade da direita deve ser igual a zero, H4 igual a 12. Se nós fizermos somatório de momento com relação à extremidade da direita, o que tem gerando o momento? Nós temos esse esforço vertical no apoio do rolete, vezes 6, que é a distância até o ponto 4, mais 12 vezes 2, então nós estamos considerando o momento no sentido horário como um momento positivo, 12 a carga concentrada da horizontal vezes 2, a altura até o ponto 4, menos 30 vezes 3. 30 é a força total equivalente do carregamento distribuído da parte superior, que é a área do retângulo. Então é 5 vezes 6, altura vezes a base, é 30 toneladas força, vezes a distância. E a distância de uma carga concentrada equivalente ao carregamento distribuído sempre atua no centro geométrico, ou no centroide, da figura formada pelo carregamento distribuído. No centro do retângulo é a base sobre 2, então a distância dessa força concentrada equivalente até o ponto 4 é igual a 3. Então, menos 30 vezes 3. E aí a gente isola a componente V1,
que é a reação vertical do nosso rolete, que é igual então a 11 toneladas força. E depois a gente pode simplesmente fazer o somatório de forças na direção vertical. Então nós temos V1 mais V4 menos 30, que é a parcela correspondente ao carregamento distribuído, e a gente obtém o último esforço desconhecido, que é a reação vertical no ponto 4, que deve ser igual a 19. Bom, agora que a gente determinou os 3 esforços, ou as 3 reações de apoio, é só a gente fazer a divisão dessa estrutura e traçar os diagramas para cada um dessas barras que formam a estrutura original, e depois a gente simplesmente une esse diagrama em um diagrama só, para que a gente tenha os esforços internos ao longo de toda essa estrutura, né? Então como que a gente vai fazer? Analisando a primeira barra, essa barra vertical do lado esquerdo, nós temos que a carga axial em qualquer ponto dessa estrutura deve ser igual a 11. Nós vamos chamar de eixo X sempre o eixo longitudinal, tá? Então não vamos fixar o eixo X, o eixo horizontal, mas sim ao longo do comprimento, ao longo da direção longitudinal desse elemento de barra. Então N deve ser igual a menos 11 toneladas força. O sinal negativo indica para nós que na verdade é uma carga interna de compressão, por isso então negativo. Bom, qual que deve ser a força em Y? Do ponto inicial até aquele ponto onde eu tenho essa força externa concentrada de 12 toneladas força. Então a gente vai ter que separar essa análise em duas, porque nós temos uma descontinuidade do carregamento externo que atua sobre esse elemento, né? Ou sobre essa viga equivalente. Então a partir do momento que nós temos essa descontinuidade, nós devemos separar a análise em duas. Antes dessa força de 12 toneladas força, nós não temos um momento fletor interno e nem força cortante, porque a gente não tem nenhuma carga nessa direção. Então, somatório de forças em Y igual a zero, V igual a zero, somatório de momento igual a zero, M igual a zero. Lembrando que a carga axial não gera momento, pois passa ao longo do centro geométrico ou do centroide da seção transversal do elemento de barra. Depois da presença dessa força de 12 toneladas força ao longo da estrutura, então nós temos que levar em consideração essa componente para determinar as outras forças internas. Então 12 mais V deve ser igual a zero, a nossa força cortante é igual a menos 12 toneladas força. E o momento? 12 vezes x menos 2, considerando x a partir do nosso apoio lá de baixo, mais m igual a zero. Então o nosso momento deve ser menos 12 vezes x menos 2, a distância até a seção ou até o corte imaginário, para que a gente possa traçar os nossos diagramas. Unidade de momento, força vezes distância, toneladas, força vezes metro. Se a gente está analisando agora então o nosso elemento lá de cima, nosso elemento que está no horizontal. Voltando aqui no nosso desenho, a gente não pode esquecer de colocar nas extremidades as forças que atuam de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então, se na extremidade superior desse primeiro elemento vertical eu tenho uma força de 11 toneladas força para baixo, de maneira que esse elemento esteja em equilíbrio estático, eu preciso que essa força seja desenvolvida também no elemento lá de cima, com o sentido oposto. Então 11 toneladas força para cima, na extremidade da esquerda do elemento de cima. A força de 12 toneladas força atuando para a esquerda nesse elemento da vertical deve atuar para a direita no elemento da horizontal. E o momento que era no sentido horário passa a ser anti-horário, 36 toneladas força vezes metro. E a gente faz a análise ao longo de todo o elemento e é necessário que na extremidade oposta nós tenhamos essas componentes de 12, 19 e 60, de maneira que esse elemento superior esteja em equilíbrio estático. Como não tem descontinuidade no carregamento, nós podemos fazer uma análise só, um método da seção só aplicado nesse elemento. Então nós temos que a carga normal deve ser igual a menos 12 toneladas de força, um elemento também está sob compressão. O somatório de forças ao longo de Y deve ser 11, a carga concentrada na extremidade da esquerda, menos 5 vezes x, parcela relacionada ao carregamento distribuído uniforme que atua sobre essa estrutura,
menos V, que é a carga interna exposta pelo método da seção. Então nós temos, na verdade, uma equação de uma reta, menos 5x mais 11, uma reta que ela é decrescente. E por fim, somatório de momento deve ser igual a zero. Nós temos o momento da extremidade da esquerda, 36, mais m, que é o momento que a gente quer determinar, o momento interno, menos 11 vezes x, 11 é a força concentrada na direção vertical atuando na extremidade da esquerda, vezes a distância até o ponto onde foi feita a seção imaginária na nossa estrutura, mais 5x ao quadrado sobre 2. Né? A área do retângulo formado até o ponto onde foi feito o corte, vezes essa distância que deve ser igual a x sobre 2. Então o momento vai ser uma equação de uma parábola, uma função de segundo grau. Menos 5x ao quadrado sobre 2, mais 11x menos 36. E, para finalizar a análise desse tipo de pórtico, nós temos que fazer a mesma análise no elemento da vertical do lado direito. Como não tem carregamento externo atuando ao longo desse elemento, uma análise apenas é suficiente. Então nós temos que a força axial ou a carga normal nesse elemento deve ser igual a menos 19, também está sob compressão, força cortante de 12 e o momento 12 vezes x. É uma equação de uma reta. E aí, plotando esses resultados, né, ao longo desses elementos da estrutura, nós temos então os resultados que foram calculados. Então reparem, que o nosso, por exemplo, esse primeiro gráfico indica para nós o nosso diagrama de força normal ou de carga axial. O elemento 1 até 2, né, o elemento 1, ele está sob a ação de uma carga interna ou desenvolve uma força interna de 11 toneladas força de compressão. O elemento 2, que é o elemento da horizontal lá, o elemento superior, de 12, e esse elemento da vertical do lado direito, o elemento 3, de 19 toneladas força de compressão, né? Se nós estamos falando então do diagrama de esforço cortante, o nosso diagrama central, até a presença da carga externa de 12 na direção horizontal, 12 toneladas força, a gente não tem esforço cortante nem momento fletor, uma vez que a reação no apoio do rolete tem apenas componente normal, componente axial. Então, a função começa a partir desse ponto, deve ser igual a menos 12 toneladas força. Lembrando que é convencionado, né, para o esforço cortante positivo, gerando uma tendência de rotação no sentido horário, e negativo, gerando uma tendência de rotação no sentido anti-horário. E o momento fletor, né, positivo quando comprime as fibras superiores e negativo quando comprime as fibras inferiores desse elemento. Bom, quando a gente está fazendo a análise de uma estrutura, quando a gente está fazendo o dimensionamento, o projeto, quer fazer uma análise de material, análise de resistência, o que nós temos que fazer é analisar os pontos críticos, os pontos onde são desenvolvidos os valores máximos em módulo de todos esses três esforços. Então, a gente precisa determinar quais são os momentos fletores máximos, esforços cortantes máximos e forças axiais, forças normais máximas. E nesse caso a gente tem que o esforço normal máximo é de 19 de compressão, esforço cortante máximo é igual a 19 também, que é o esforço cortante da extremidade da direita do elemento número 2, o elemento da horizontal, e o momento fletor máximo que surge e aparece no nosso diagrama da direita é igual a 60 toneladas força vezes metro. E a partir desses valores que pode ser feito então o dimensionamento ou análise estrutural. E se a gente quisesse determinar o valor do momento mínimo, no caso esse valor é igual ao valor máximo em módulo no sentido negativo desse momento. E como que a gente pode obter esse valor, né, a partir do nosso diagrama? Bom, pelas análises gráficas obtidas em estrutura do tipo vigas, nós sabemos que o momento fletor máximo e mínimo, né, ou seja, máximo e mínimo em módulo, ele é obtido nos pontos onde o esforço cortante é igual a zero.
onde eu tenho esforço cortante igual a zero, eu tenho uma inclinação igual a zero da nossa função de momento fletor, então são os pontos de inflexão das curvas, pontos de máximo e pontos de mínimo. O que nós devemos fazer? Determinar então a posição em que o esforço cortante é igual a zero no elemento número 2, no elemento da horizontal, e utilizar essa componente x para calcular o momento fletor, então, onde eu tenho o ponto mínimo da nossa função de segundo grau do diagrama de momento fletor. Bom, esse x igual a 2,2 metros, né? Nós temos que naquela região da estrutura o esforço cortante é igual a 11 menos 5x, nesse caso x igual a 2,2 para que o esforço cortante seja igual a zero. E nós vamos substituir esse valor na nossa equação de momento para a mesma região da estrutura, de maneira que o momento é igual a menos 23,9 toneladas força vezes metro. Ok? O próximo tipo de pórtico que nós vamos ver é o pórtico engastado e livre. A análise dele é feita de maneira bem similar ao pórtico biapoiado, uma vez que a gente pode determinar essas reações desconhecidas no engaste simplesmente aplicando as equações de equilíbrio estático, como se a estrutura fosse um corpo rígido. Então, somatório de forças na direção horizontal, somatório de forças na direção vertical e somatório de momento com relação a um ponto qualquer da estrutura deve ser igual a zero. Então vamos resolver um exercício para a gente conseguir aplicar toda essa análise passo a passo de como fazer, como traçar os diagramas de esforços internos ao longo de toda a extensão desse pórtico, desse quadro engastado e livre. Nós temos dois carregamentos distribuídos, um carregamento distribuído de 5 kN por metro que atua entre os pontos A e B da estrutura e um carregamento distribuído de 10 kN por metro que atua entre os pontos C e D da mesma estrutura. E aí nós temos também as distâncias entre esses pontos da estrutura. Se nós simplesmente aplicarmos somatório de forças na direção vertical, o que nós temos? Nós temos a área desses dois retângulos, que deve ser igual à reação vertical RA. Então, 5 vezes 4, base vezes altura, 20 mais 10 vezes 2, base vezes altura, 20 mais 20 igual a 40. Nós temos que a reação vertical RA deve ser igual a 40. Nós não temos nenhuma força externa atuando ao longo da direção normal ou ao longo da direção horizontal dessa estrutura. Então, a componente de reação HA, ou a componente horizontal do engaste, deve ser igual a zero. E por fim, nós precisamos determinar qual que é o momento de reação do engaste. E nós podemos simplesmente fazer somatório de momento com relação ao ponto A deve ser igual a zero. E aí nós temos que essas forças concentradas equivalentes nos carregamentos distribuídos devem agir no centro geométrico ou no centroide de cada um desses retângulos. Então, nós temos uma força de 20 kN atuando a 5 metros do ponto A, então que gera um momento de 100 kN vezes metro, e nós temos uma outra força de 20 kN atuando a 2 metros, então gerando um momento de 40 kN vezes metro. 40 mais 100, nós temos um momento de 140, devido a esses dois carregamentos distribuídos. Para que o momento final, o momento resultante do ponto A seja igual a zero, é necessário que eu tenha um momento em sentido oposto de mesma intensidade. MA, linha, deve ser igual a 140 kN vezes metro, né? E as equações estão aqui, exatamente isso que a gente acabou de falar, para o cálculo dessas forças desconhecidas do sistema. E agora a gente vai aplicar então a análise para que a gente possa determinar os esforços internos em cada segmento dessa estrutura. No primeiro segmento, segmento horizontal, nós não temos esforço normal, carga axial, nós temos apenas esforços nas direções verticais, então que vão gerar forças cortantes. Como nós temos um carregamento distribuído, então nós temos uma função de força cortante de primeiro grau, é uma reta decrescente, intensidade igual a 40, que é a nossa reação no apoio, reação no engaste, menos 5 vezes x é a intensidade desse nosso carregamento distribuído. E com relação ao momento nós vamos ter uma equação de segundo grau, justamente por causa dessa força de descarregamento distribuído que atua ao longo da estrutura.
Então, o momento deve ser igual a menos 5x ao quadrado sobre 2, mais 40x menos 140 kN vezes metro. O que acontece no elemento central, no elemento que está disposto na vertical? Se nós voltarmos um pouquinho, esse elemento ou esse segmento da nossa estrutura entre os pontos B e C. Entre os pontos B e C, nós não temos nenhuma força que está atuando ao longo da direção ortogonal ou da direção perpendicular à direção longitudinal desse elemento. Então, por isso, a força cortante é igual a zero. A força normal, a força axial, nesse segmento da estrutura deve ser igual a 20 kN e o momento deve ser igual a menos 20 kN vezes metro, uma vez que nós temos essa força normal que está atuando nas extremidades, nós temos esse momento também que surge para que o somatório de momento com relação aos outros dois elementos da horizontal seja igual a zero e esteja em equilíbrio estático. E aí, por fim, a análise então do último elemento da nossa estrutura, desse pórtico engastado e livre. Nós temos que a carga normal deve ser igual a zero, a força cortante 20 menos 10x e o momento menos 5x ao quadrado mais 20x menos 20. Novamente, nós temos uma região sob ação de um carregamento distribuído, então a força cortante é uma função de primeiro grau e o momento fletor de segundo grau. Lembrando que isso acontece porque o carregamento distribuído é uniforme, tem intensidade constante ao longo de todo o seu comprimento. E aqui nós temos então os nossos diagramas dos nossos esforços internos. Diagrama de momento fletor do lado esquerdo, diagrama de força cortante ao centro e diagrama de carga axial, de carga normal do lado direito. Repare que o único elemento que tem carga normal é o elemento central e está sob tração, uma carga normal positiva de 20 kN. Vamos agora então partir nossa análise para o próximo pórtico plano fundamental, que é o pórtico triarticulado. A gente chama de pórtico triarticulado, pois ele tem uma articulação em cada um dos apoios, então no ponto A e no ponto B ele tem essa articulação. Estamos considerando que é um pino, então esse pino que ele permite a rotação do sistema nesses pontos A e B, não tem momento de reação. E lá no ponto G nós temos então uma rótula que também apresenta essa característica do momento nesse ponto específico ser igual a zero, então nós temos um sistema que ele é triarticulado. Nós temos nesse caso 4 forças desconhecidas, VA, VB, HA e HB, e nós temos 4 equações de equilíbrio estático disponíveis. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y, somatório de momento com relação a um ponto qualquer da estrutura e somatório de momento com relação a G devem ser iguais a zero. 4 equações e 4 incógnitas, nós temos então um pórtico isostático. Uma característica muito importante desse tipo de pórtico é que esses pontos da articulação eles nunca devem ser colineares, porque as forças vão ser desenvolvidas ao longo desses elementos. Como a gente está falando de um sistema triarticulado e do ponto da rótula interna nós não temos momento, se nós tivermos esses 3 pontos de articulação colineares, as forças de reação elas precisam obrigatoriamente ser colineares para que o sistema esteja em equilíbrio do ponto de vista de forças, mas não tem nada impedindo a rotação desse sistema ao longo de uma direção ortogonal a essa linha que une as forças que estão sendo desenvolvidas no sistema. Então, para que ele seja um pórtico estável, é necessário que essas articulações não sejam colineares. E aqui nós estamos vendo um exemplo de um caso, então, de uma estrutura que é instável. Vamos lá, vamos resolver um exercício, então, de um pórtico plano triarticulado. A nossa articulação está em D, os 3 pontos de articulação não são colineares, então trata-se de um pórtico isostático estável. Nós temos 2 cargas externas na direção horizontal, de 10 e 20 kN, e nós temos um carregamento distribuído ao longo do segmento CD da estrutura de 15 kN por metro na direção vertical. Nós temos 4 componentes
Desconhecidas as reações de apoio nos dois pinos, no ponto A e no ponto B da estrutura, e nós temos que o somatório de momento com relação ao ponto D deve ser igual a zero. E aí nós vamos aplicar as nossas equações para primeiramente determinar essas reações nos apoios. A primeira equação que nós podemos aplicar é somatório de momento no ponto D igual a zero, tomado a partir do segmento BD da estrutura. Se a gente analisa apenas esse segmento BD e a gente considera que o somatório de momento em D deve ser igual a zero, obrigatoriamente HB deve ser igual a zero para que o sistema esteja em equilíbrio estático. Então reparem que na figura da direita não tem mais o elemento HB, uma vez que a intensidade deve ser igual a zero. Se o HB é igual a zero, a gente pode simplesmente fazer o somatório de forças na direção horizontal igual a zero, e a gente sabe então que HA deve ser igual a 30 kN atuando no sentido oposto das duas forças externas que atuam nessa direção. Então, por isso, menos 30 kN atuando para o lado esquerdo. E agora a gente pode fazer o somatório de momento em A, o somatório de momento em B, para determinar essas componentes verticais de força dessa estrutura. Então a gente tem que a componente vertical em B, RB, deve ser igual a 57,5 kN, e aí somatório de forças em Y igual a zero, a gente tem que RA deve ser igual a 17,5 kN. Lembrando que o somatório de forças na direção vertical deve ser igual à área do retângulo, 15 vezes 5, então 75 kN. E aqui o resultado da nossa análise, justamente o que a gente acabou de mencionar. Agora, como que a gente vai fazer para traçar os diagramas? Nós vamos analisar cada um desses segmentos da estrutura de maneira isolada, assim como a gente fez nos casos anteriores. Então, o elemento da esquerda, como ele tem uma presença de uma carga na posição intermediária de 10 kN, vai ser necessário fazer a análise duas vezes desse elemento, uma antes e uma após a aplicação desse carregamento externo. Então, antes desse carregamento externo, nós temos uma carga axial de menos 17,5 kN, o elemento está sob compressão, força cortante de 30 kN constante, igual à nossa reação do apoio em A, e momento deve ser igual a 30 vezes x, isso válido para x de 0 a 2 metros. X de 2 a 4 metros, nós temos que a força normal mantém constante, uma vez que a carga externa está na direção perpendicular ao elemento. A força cortante deve ser igual então a 20 kN e o momento 20 vezes x mais 20, válido para x entre 2 e 4 metros. No elemento horizontal, o elemento sob ação do carregamento distribuído, a força normal deve ser igual a zero, força cortante 17,5 menos 15x, novamente nós temos uma reta decrescente em virtude do comportamento desse carregamento distribuído, e o momento menos 15x ao quadrado sobre 2, mais 17,5x, mais 100 kN vezes metro. E por fim, o elemento da direita, depois da articulação central, ou daquela rótula central, o elemento vertical do lado direito, nós temos que a carga normal deve ser de 57,5 kN compressão, força cortante deve ser igual a zero e momento igual a zero, uma vez que nós não temos nenhuma componente de força na direção perpendicular do elemento. Aquela reação horizontal lá no ponto B deve ser igual a zero. E aí, traçando esses diagramas, nós temos então justamente isso que nós estamos vendo: o momento fletor, força cortante e carga normal. E se nós quiséssemos determinar a intensidade desse momento fletor máximo que surge no elemento central, no elemento da horizontal? Bom, nós já sabemos que nós precisamos determinar a posição em que a força cortante, o esforço cortante é nulo para esse elemento e depois substituir essa posição para o cálculo do momento, né? Então, o esforço cortante ele vai ser nulo no elemento central quando x for igual a 1,167 metros. Substituindo esse valor na equação do momento, nós temos que o momento fletor interno deve ser igual a 110,21 kN vezes metro, que seria o momento máximo que surge naquela função de segundo grau. Para finalizar, o último pórtico plano fundamental que nós vamos analisar é o pórtico biapoiado com articulação e tirante ou escora. Lembrando que tirante ou escora refere-se ao sentido
dessa carga axial que vai surgir nesse elemento intermediário, né? Então nós temos, na verdade, um pórtico biapoiado com articulação e tem esse elemento central que vai desenvolver apenas carga axial. Então, da própria definição desse tipo de estrutura, esse elemento de C até D, que é o tirante ou escora, vai desenvolver apenas a carga normal. Nós temos então como incógnitas no nosso sistema as três componentes de reação no apoio, mais essa força normal que é desenvolvida no elemento central, e nós temos 4 equações disponíveis, então é uma estrutura isostática. As 3 equações de equilíbrio estático e a equação da articulação ou da rótula lá no ponto superior do lado esquerdo, ponto G. Então vamos analisar essa estrutura aplicando a análise que a gente fez para os outros casos, agora então num pórtico com articulação e com tirante ou escora. Nesse caso nós temos ação externa apenas de um carregamento distribuído de 2 toneladas por metro e um momento concentrado lá no ponto da articulação, no ponto dessa rótula interna, de 4 metros vezes tonelada, ok? E nós vamos então determinar todas essas componentes desconhecidas, que é a HA, VA, VB e a carga normal ou carga axial que aparece no elemento central, no elemento de C a D, aplicando, então, utilizando essas 4 equações disponíveis. Somatório de forças em X deve ser igual a zero. Como eu não tenho nenhuma força externa nessa direção, a componente horizontal da reação em A deve ser igual a zero. Somatório de um momento no ponto B deve ser igual a zero. Se eu faço o somatório de um momento no ponto B, o que surge para nós? Surge apenas a componente VA, que deve ser igual então a 4 toneladas. Somatório de forças na direção vertical, nós temos apenas o descarregamento distribuído e essas duas reações de apoio, VA e VB, então VB deve ser igual a 4 toneladas. E por fim, como que a gente vai determinar o esforço normal que é desenvolvido no elemento central? Nós fazemos o somatório de momento em G igual ao momento nulo, né, a equação de compatibilidade utilizando então na articulação desse nosso sistema. E a gente tem então 2 vezes essa carga normal, lembrando que essa carga normal é uma carga interna da estrutura e por isso que ela não aparece lá na primeira equação, né? Somatório de força em x igual a zero. Se a gente fosse utilizar essa força normal, reparem que ela surge, como é uma força interna, ela surge de acordo com a terceira lei de Newton. Então ela surge nos 2 lados, ou quando eu faço um corte nesse elemento central CD, em cada um desses cortes vai surgir essa componente da força axial. Então por isso o somatório de todas essas forças normais internas desse elemento deve ser igual a zero, por isso que não aparece na nossa equação inicial de somatório de forças em X. Mas como o somatório de momento no ponto G deve ser igual a zero, e ali é a única componente de força que desenvolve uma força nessa direção, aí sim ele entra no nosso equacionamento e é necessário então que seja essa carga normal que surge nesse elemento central seja igual a 2 para que o momento lá no ponto G seja igual a zero. E aí o resto da análise é feito da mesma maneira que a gente fez nos casos anteriores, né? Então, aplicando as equações de equilíbrio estático para cada segmento dessa nossa estrutura, nós conseguimos traçar os diagramas de força cortante, momento fletor e carga axial. Aqui nós temos as nossas equações e, por fim, nós temos os nossos diagramas que podem ser obtidos conforme nós estamos vendo, né? Então, repare que o esforço normal é constante em cada segmento dessa estrutura, positivo quando nós estamos falando de sistemas em tração e negativo quando estamos falando de sistemas em compressão. Quando nós estamos fazendo a análise de cada trecho, de cada segmento dessa estrutura, nós não devemos esquecer de colocar essas forças internas do tirante ou da escora no equacionamento. Então é por isso, né, que nós temos esses esforços cortantes com essas descontinuidades na função, justamente em função do surgimento ou da aparição dessa força devido ao elemento central da estrutura. Ok? Por hoje é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E aí,
Você aprendeu o que são pórticos? Aprendeu como funciona o comportamento dos pórticos fundamentais e como podemos calcular os parâmetros de cada uma dessas estruturas? Aprendeu como determinar os esforços internos em cada componente de um pórtico plano isostático? Se você ainda tem dúvida, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma. O e-book, por exemplo, traz esse assunto que abordei durante a videoaula. Então eu te aconselho a ler esse material com atenção, porque ao final da aula tem um questionário, que foi elaborado em função do texto base que está no e-book. Para complementar os seus estudos, há uma indicação de uma leitura. Espero que você aproveite todo o material disponibilizado e que essa aula tenha agregado conhecimento para você e te ajude a entender como pode ser feita a análise de esforços internos em um pórtico isostático. Agradeço por você ter assistido a aula até o fim e desejo a você bons estudos.